Oi, irmãozinho. Oi, irmãozinho. Tá fazendo o que aí, irmãozinho? Tá fazendo o que aí? Tô lavando as mãos. Tô lavando as mãos para jantar. Eu vou lavar as mãos para jantar. Lavando as mãos? Mas lavando as mãos pra quê, irmãozinho? Por que tá lavando as mãos? Ué, depois eu é que faço pergunta besta, depois eu é que faço pergunta estúpida, idiota. Eu cheguei de trabalho agora, tô lavando as mãos. E o outro me pergunta por que lavar as mãos. Tem que lavar as mãos por causa da bactéria, do micróbio, do próprio coronavírus, etc e tal. Tem que lavar as mãos, meu filho. Depois eu é que faço pergunta besta. Bem, mas o que é que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 15, versículo 11? Vamos dar uma olhadinha lá? O que é que Jesus fala? Mateus, capítulo 15, versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Ou seja, vocês cristãos não devem estar preocupados com bactérias, com coronavírus, etc e tal. Ô, saco, mas isso tem que ver o contexto. Isso aí é só para... o texto só é para o pessoal daquele tempo, etc. Tem que ver o contexto, como foi escrito, se Jesus realmente está falando da questão espiritual ou não. Tem que ver muitos aspectos. Não, senhor, irmãozinho, não, senhor. Vamos ver o contexto. Vamos começar com Mateus capítulo 15, versículo 2. Começa com os escribas perguntando, vendo os discípulos de Jesus, né? Comer sem lavar as mãos. Começa no versículo 2 e 3. Mateus capítulo 15, versículos 1 e 2. Então chegaram aos pés de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, e dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Esse versículo aí deixa claro que o autor está dizendo que os escribas estavam falando do lavar as mãos, da higiene, da tradição que os judeus tinham. Quando o personagem Jesus fala, que lá no versículo 11, que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai, isso é o que contamina o homem, ele está se referindo a esse versículo logo no começo do capítulo 15, os dois versículos em que os escribas e fariseus pegam os próprios discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, demonstrando uma tremenda ignorância do escritor hebreu que colocou essas palavras na boca de Jesus, que não foi Mateus. Não foi Mateus. Bem, irmãozinho, é aquela velha conversa. Um escriba escreveu o que está em Mateus. Mateus nenhum escreveu aquilo que está em Mateus. Foi um escriba que ninguém sabe quem foi. Dizer que Mateus escreveu aquilo que está em Mateus é a mesma coisa que dizer que o Visconde de Sabugosa escreveu aquilo que está no sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois Mateus nenhum existiu. O próprio Moisés nenhum existiu. Dizer que Moisés escreveu aqueles 5 livros dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento é a mesma coisa que dizer que a Cuca escreveu o que está no sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois Moisés nenhum existiu. O Evangelho de Mateus não foi escrito por Mateus? O Evangelho de Lucas não foi escrito por Lucas? O Evangelho de Marcos não foi escrito por Marcos?
os 5 primeiros testamentos, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio, não foram escritos por Moisés? Não, senhor, irmãozinho. Esse próprio texto de Jesus mostra a ignorância do escritor hebreu em relação ao que contamina o homem. Hoje nós sabemos que vírus e bactérias existem. Por isso, sim, o que contamina o homem é o que entra pela boca. Sim, só que no tempo de Jesus, o escritor hebreu era ignorante. Não sabia de nada disso. Por isso colocou aí na boca de Jesus que o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Pura ignorância do escritor. O Evangelho de Mateus não foi escrito por Mateus? O Evangelho de Lucas não foi escrito por Lucas? O Evangelho de Marcos não foi escrito por Marcos? Pronto. Agora é briga, agora é guerra. Quer dizer que você está falando que os 5 primeiros livros não foram escritos por Moisés. Tá certo. Então, se você provar uma palavra dos 5 testamentos, dos 5 primeiros livros, Gênesis, Números, Êxodos, Levíticos e Deuteronômio, se você provar uma palavra que não foi escrita por Moisés, você pode cortar meu saco. Como é que é, irmãozinho? Como é que é? É isso mesmo. Se você provar uma palavra que não foi escrita por Moisés, provar, eu dou meu saco para você cortar. Bem, então vamos para Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5 e 6. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6. Moisés, o servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor lhe dissera. Deus mesmo o enterrou no vale, que está perto de Bet-peor, em Moabe, mas ninguém sabe exatamente onde. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6. Aí eu pergunto, irmãozinho, se Deus enterrou Moisés e Moisés morreu e Deus enterrou ele, como é que ele pode ter escrito a própria morte dele, o próprio funeral dele, o próprio enterro dele, se ele já estava morto? Explica aí, irmãozinho. Explica aí. Bem, nessa parte aí a partir daí pode ter sido Josué que escreveu, ou outro qualquer, outra pessoa qualquer, ou então Josué ou qualquer um outro, pode ter sido outra pessoa. Bem, irmãozinho, mas aposta é aposta, né? Aposta é aposta, venha. E me lasquei.